Amém. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que bom que você está aqui. Léo, a igreja está linda mesmo. Está linda porque você é lindo e você está aqui essa noite, amém? Um povo lindo demais. Quero agradecer ao nosso coral Vozes de Betel, que sempre nos abençoa muito. Também a jovem Sarinha, pela inspiração musical, né, que sempre também fala tão grandemente ao nosso coração. Vimos tão miudinha, agora crescendo e cheia de dons e talentos. Letícia, por essa expressão corporal de adoração. E temos feito isso desde o início. Você percebeu? Adorado ao nosso Deus, ao único que merece toda a honra, glória e louvor. Amém? E aproveitando isso, me foi dada uma cartinha para ler para vocês, e ela pertence à nossa irmã Deise da Vitória. Onde está a irmã Deise? Não a estou vendo aqui. Tá lá, tá lá sentadinha, irmã Deise da Vitória, escondidinha. Pediu para que eu lesse essa carta à igreja. Eu quero fazê-la agora e nós vamos orar por ela, agradecer a Deus pela vida dela, amém? Ela disse assim: em primeiro lugar, toda honra e glória e louvor sejam dadas ao nome do nosso Deus. Eu gostaria de agradecer ao nosso Deus a minha identidade profissional do COREN, Conselho Regional de Enfermagem, como técnica em enfermagem. Foram muitas lutas, dificuldades para que este dia chegasse. Glória seja dada ao Senhor e a todos que dadas ao Senhor e a todos que me ajudaram em oração. Eu agradeço. Aleluia, o nosso Deus é fiel. Amém? Amém. Irmã Deise, fique de pé. Nós vamos orar agora, agradecendo a Deus por essa conquista, pela colação de grau, por essa nova profissão, né? Por tudo, a carteirinha está lá na mão para comprovar a coisa boa, amém? Louvado seja Deus por isso. Vamos orar agradecendo a Deus por essa vitória. É assim mesmo, a vitória de um é a vitória de todos. Somos corpo e corpo é desse jeito, amém? Feche seus olhos aí, com sua cabeça, vamos orar. Deus bendito, muito obrigado porque desde o início o Senhor tem falado ao nosso coração de forma tão maravilhosa. E essa igreja tem retribuído isso em forma de louvor, adoração, gratidão a Ti. E nós reconhecemos isso. E agora, de forma muito especial, enquanto Igreja Batista Betel em Pilar, nós queremos agradecer ao Senhor pelo fato maravilhoso que ocorreu na vida da Tua filha Deise. Muito obrigado. A tua filha sabe os anos que passou ali estudando, até chegar essa colação de grau, até chegar essa especialização, e ela, com o coração muito grato, nessa noite faz questão de partilhar isso para toda a igreja, e agradecer de forma muito especial a todos que, junto a ela, oraram ao Senhor por esse momento. Então, nesse momento, nós, enquanto igreja, agradecemos ao Senhor. Como eu disse, a vitória de um é a vitória de todos, e nós louvamos o Senhor por isso. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e continua nos falando ao coração, em nome de Jesus, amém, e louvado seja o Senhor. Você pode aplaudir a Deus mais uma vez por essa vitória no meio do povo dele, amém, coisa boa. Obrigado, irmã Deise, pode se assentar. Queridos, eu quero pedir que você abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 33, do verso 1 ao verso de número 17. Eu me recordo que em algum momento em 2015, pelo registro que eu tenho, eu falei alguma coisa sobre esse texto. Não me lembro se foi essa mensagem de fato, mas alguma coisa eu falei sobre ele. Eu queria então convidar você mais uma vez a abrir a sua Bíblia, livro de Êxodo, capítulo de número 33, nós vamos ler do verso 1 ao 17. Deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos falar de um tema muito importante, muito necessário para os nossos dias, para a nossa vida,
e daqui a pouco eu lhe falo sobre esse tema. Você achou? Amém? Então vamos à leitura do texto. Êxodo capítulo de número 33, do verso 1 ao 17, diz assim: Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar, com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado, se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava a tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus, ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé, à entrada das suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenastes, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Santo de Israel, estamos diante da tua palavra e ela por si só fala ao nosso coração de forma grandiosa, mas queremos pedir ainda que o Senhor continue a ministrar ao nosso coração segundo o teu querer e a tua vontade. Derrama em nosso coração a porção necessária para esse momento de ministração da tua palavra, de exposição da tua palavra. Santo de Israel, nos usa por misericórdia. Nós pedimos ao Senhor que esteja aquietando o nosso coração, nos dando, Senhor, em nome de Jesus, muita atenção, porque o tema que vamos tratar aqui, ele é primordial, é importantíssimo. Nós queremos
no final dessa mensagem, estarmos com o nosso coração aberto para estarmos nos dedicando ao Senhor ainda mais. Por favor, tenha misericórdia de nós, mas continua nos falando em nome de Jesus. Fala ao coração da tua igreja, pelo teu amor e misericórdia. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos dá atenção na tua palavra, naquilo que é verdadeiro e real. Cuida da gente em nome de Jesus. Nós a te oramos e por tudo te agradecemos. Amém. E louvado seja o Senhor. O tema que eu quero estar tratando com vocês nessa noite é o seguinte: o valor da presença de Deus. Nós sabemos muito bem que a presença de Deus, ela é muito especial. A presença de Deus nós a cantamos, a presença de Deus nós pregamos, a presença de Deus nós sempre mencionamos, mas de alguma forma me parece que algumas pessoas têm deixado de lado o valor da presença de Deus na sua vida, no seu meio, e é justamente sobre isso que eu quero falar. É interessante que quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos essa manifestação de Deus no meio do povo de forma muito clara. Isso aqui é maravilhoso. E aí, com o advento de Cristo, Novo Testamento, nós vamos ver Deus se manifestando no meio da igreja, de forma muito clara, muito real, muito visível, e isso é lindo, isso é maravilhoso. Agora, o texto que nós acabamos de ler, ele vai deixar claro para nós o quanto é importante e valiosa essa presença de Deus, e mais, quais são os princípios que regem essa presença no meio do povo, no meio da igreja, em nosso meio. E aí uma pergunta se faz necessária aqui nesse momento. E que pergunta é essa, pastor? Quais são os indícios, quais são os indicadores de que a presença de Deus está no meio do povo? De que maneira eu sei, pastor? De que forma eu posso ter certeza de que Deus está presente aqui, onde eu estou? De que Deus está me assistindo, de que Deus está se manifestando? Um certo momento, ligando a televisão, eu percebi um desses pastores de mídia, de forma muito feliz, dizendo a seguinte frase: a minha igreja é a resposta de Deus para essa geração. Isso ali me deixou muito triste, porque a igreja, nós sabemos, ela é muita coisa, sim, ela é valiosa, ela é importante, ela é necessária, ela é útil, ela é ensinamento, ela é direção, é daqui que a gente recebe muita coisa, mas o máximo que nós podemos dizer sobre uma igreja é que ela é instrumento do Deus vivo para um povo, para uma geração, para uma localidade, amém? Então, quando nós colocamos uma igreja como a resposta de Deus para uma geração, nós estamos forçando muito a barra. Então, o máximo que somos é instrumento nas mãos de Deus para abençoar vidas, para mostrar a direção, e é daqui que precisa sair de fato essa orientação. Então, a igreja, ela é instrumento de Deus para a manifestação de Deus, do seu poder, em mudança de vida na localidade onde elas se encontram, amém? Então, eu quero, antes, partilhar com vocês, de forma a lhe contextualizar, sobre o pano de fundo disso aqui. Por que eu vou falar sobre a importância da presença de Deus em nosso meio? O verso de número 1 diz assim: o Senhor ordenou a Moisés: saia deste lugar. O contexto do capítulo de número 33, na verdade, não começa aqui. Ele começa no capítulo de número 19, quando o povo, depois de 3 meses que havia saído do Egito, da opressão de Faraó, eles chegam então ao deserto do Sinai, a península do Sinai. E chegando ali no deserto do Sinai, óbvio que existia um monte chamado Monte Sinai, Monte Horebe também, que é conhecido como o texto que nós lemos. Eles chegam ali depois de 3 meses, em um dia, e na manhã seguinte, Deus, ele desce sobre o Monte Sinai. Deus, ele desce em cima do monte, e se manifesta de forma assombrosa. Diz o texto do capítulo 19, depois você pode ler, que Deus, ele inunda aquele momento lá no monte,
ele visita aquele monte com uma névoa muito grande, trovões, muitos raios saem dali, ao ponto que Moisés, ele falava aqui debaixo do pé do monte, Deus respondia lá com trovões e estrondos. O povo nesse momento tem um medo enorme, e Deus ordena, não deixe ninguém subir, porque se tocar no monte vai morrer. Eu só quero que você suba, eu só quero que você venha para cá, porque eu tenho coisas a tratar com você. E é justamente nessa subida que Deus, ele dá a Moisés os 10 mandamentos. Deus dá ordem para que ele levasse 2 tábuas lavradas, e Deus ali, durante esses 40 dias, conversando com Moisés, escreve os 10 mandamentos, só que nesses 40 dias o povo começa a ficar inquieto, o povo começa a pressionar Arão, irmão de Moisés, dizendo, olha, Moisés, este Moisés, morreu lá em cima, já fazem 40 dias que esse homem subiu e não desce, nós não vemos sinal nenhum dele, nós precisamos continuar, então você, Arão, vai nos fazer um Deus. E Arão, pressionado pelo povo, recolhe o ouro que aquele povo havia retirado lá dos egípcios, os egípcios deram ouro para aquele povo, e Arão então faz um bezerro de ouro, e diz o texto que na manhã seguinte, aquele povo festeja, para comer, e levanta em adoração ao bezerro de ouro. Nesse momento, Moisés está ali finalizando com Deus, e Deus diz assim, desce, porque o teu povo se perdeu, desce porque o teu povo se prostituiu, desce porque o teu povo fez uma imagem de escultura e está dizendo que foi esse Deus que os tirou do Egito. E é dentro desse contexto que Moisés desce, olha aquele povo em completa bagunça e bandalha, quebra as tábuas que havia recebido lá nos 10 mandamentos escritas por Deus, e fica muito chateado, muito aborrecido. Quando Deus olha para essa situação, a primeira postura dele é dizer o seguinte, olha, tira o povo daí, sai com o povo desse lugar, um lugar que era para ser um lugar de bênção, de manifestação da minha presença, de temor a mim, se torna em um local de idolatria. Tira o povo daí, eu não quero mais esse povo aqui. No verso 3, nós vamos ver que está escrito o seguinte, Deus toma uma decisão, e diz claramente, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Deus está chateado, Deus está muito aborrecido, e o nosso Deus é Deus de decisões, amém? E aqui fica muito claro isso, ele diz, eu não vou mais com vocês, não vou, vocês vão continuar o caminho, vocês vão peregrinar no deserto, mas eu não vou mais. E aí, em seguida, no verso 4, quando Moisés declara isso ao povo, o que acontece? O povo começa a chorar copiosamente, o povo fica desesperado, o povo fica completamente amedrontado. Me parece que nesse momento, o povo cai em si, e percebe a besteira que havia feito, por um espaço de apenas 40 dias, se desviar, se afastar de Deus, de tudo aquilo que representava a Deus, e se curvar um bezerro de ouro. Me parece que eles entenderam que muito mais valiosa era a presença de Deus no meio deles. E é justamente sobre isso que eu quero falar. Me parece que nesse momento eles pesaram, parece que nesse momento eles fizeram um retrospecto e disseram, bom, a presença de Deus estava em nosso meio, nós tínhamos tudo isso aqui, se Deus não for conosco, se Deus não permanecer conosco, se Deus não estiver em nosso meio, a coisa vai ficar difícil e nós vamos nos perder literalmente. Nós precisamos dessa presença em nosso meio. E aí, eu quero partilhar com vocês 3 coisas que está dentro desse texto que lemos, que esse povo perderia se Deus não estivesse presente no meio deles. 3 coisas importantíssimas que esse povo deixaria de ter se Deus não fosse junto a eles. Pastor, mas o senhor está falando de um texto lá do passado,
O senhor está falando de uma presença de Deus? Sim, beleza. Mas como é que eu uso isso na minha vida? O que esse texto lá do passado tem a ver com a minha vida hoje? É o seguinte: Deus não parou de manifestar-se no meio do povo, amém? E eu e você precisamos entender que a presença dele é valiosa. E quando ele está em nosso meio, algumas coisas acontecem, é sobre isso que eu quero falar. Então, estou relatando aqui, não um fato histórico apenas, não, mas eu estou falando de princípios que se repetiram ao longo dos anos e se refletem hoje na minha vida, na sua casa, na minha casa, na igreja do Deus vivo e poderoso espalhado pela face da terra. Por isso o tema: dá valor à presença de Deus na vida. Agora, eu quero fazer então aqui essa mensagem inversa. Se Deus não estivesse no meio do povo, o que eles perderiam? O que eles deixariam de ganhar? O que eles não teriam mais? Primeira coisa, anota aí, verso 7, parte B. Se Deus não estivesse no meio do povo, eles não teriam mais a quem recorrer. O verso de número 7 vai dizer o seguinte: quem quisesse consultar a Deus, ia à tenda. Nós lemos no texto que Moisés, ele monta uma tenda fora do acampamento. E essa tenda era especial e diferente de todas as tendas que o povo estava acostumado a viver e a morar. Quando do acampamento o pessoal olhava para fora desse acampamento, via essa tenda lá. E eles sabiam que essa tenda era o local da manifestação da presença de Deus. Diz o verso 7 que todo aquele que estava ali presente no arraial, povo de Israel, que quisesse consultar, falar com Deus, ia até a tenda. Por isso, se Deus não estivesse no meio deles, eles não teriam mais a quem recorrer. E olha que coisa boa, é quando nós temos uma dificuldade, um problema, alguma coisa a resolver, e temos a quem recorrer. Você e eu temos experiências inúmeras, de situações que passamos, que vivemos, situações difíceis, que parecia que não tinha solução, e aí nós lembramos de alguém, lembramos de alguma coisa, que nos deu a possibilidade do recurso, nós usamos isso, e isso foi muito bom para a nossa vida. Agora, quando temos a quem recorrer, isso significa algumas coisas. Primeiro, existe uma esperança para a minha causa e para a sua. A tua causa, a minha causa, tem a esperança de ser resolvida, de ser solucionada, quando nós temos a quem recorrer. Segunda coisa, quando temos a quem recorrer, significa que a nossa voz, a nossa fala, o nosso questionamento, que o nosso dizer vai ser ouvido por alguém. Quando temos a quem recorrer, isso significa que, talvez, aquilo que achávamos que estava perdido, aquilo que achavam que estava sem nexo, aquilo que nós achávamos que não tinha valor algum, que havia se perdido de fato, na verdade não é bem isso. Há a possibilidade e a expectativa de ser diferente. Nós temos a ajuda. Então, quando se tem um recurso é muito importante. Esse povo perderia isso. Agora, preste atenção. Nós lemos no texto, e esse povo tinha essa disponibilidade da presença de Deus o tempo inteiro. Em todo momento, em todo instante, em toda situação. Isso significa dizer que aquele povo tinha essa presença de Deus, essa disponibilidade no seu dia a dia. Eles levantavam e Deus estava presente. Eles passavam o dia e Deus permanecia presente. Eles iam dormir e Deus estava presente do mesmo jeito. O que isso significa, essa presença no meio do povo? Significa que em qualquer situação que eles vivessem ali no deserto, para qualquer direção que eles fossem, Deus estaria junto a eles o tempo inteiro. Isso significa dizer que mesmo em meio às lutas, às adversidades, esse povo passa luta e adversidade muitas, tremendas, ferrenhas, nesse período de 40 anos ali peregrinando no deserto. Em todas elas, nos dias bons e maus, Deus estaria presente, porque o Deus poderoso estava ali junto a eles. Então é isso que significa essa presença de Deus no meio do povo, e ter a quem recorrer, e eles tinham ao nosso Deus. Agora, essa disponibilidade dava a eles
uma paz muito grande. Por quê? Quando alguma coisa acontecia, eles viravam o rosto e olhavam e diziam: Deus está ali. A presença de Deus está ali. Eu sei que Ele vai me ouvir. Eu sei também que Ele vai me responder, porque todas as vezes que eu fui lá, com as minhas questões, com a minha inquietação, Ele me ouviu e Ele me respondeu. Amém? Se Deus não fosse no meio do povo, eles perderiam esse a quem eles teriam que recorrer. Eles perderiam isso. A segunda coisa, que fica muito claro, que esse povo deixaria de ter ou perderia, se Deus decidisse não ir mais com eles nessa jornada no deserto, até chegar à terra prometida, está no verso 9. Se Deus não estivesse no meio deles, em segundo lugar, anota aí, eles não teriam a manifestação sobrenatural de Deus. Entenda, se em primeiro lugar eles não teriam a quem recorrer, é óbvio que quem eles recorriam era Deus. Se eles não tivessem Deus, não recorreria a ninguém, e consequentemente essa presença sobrenatural de Deus não estaria presente no meio do povo. O verso de número 9 diz assim: assim que Moisés entrava nessa tenda do encontro, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Essa manifestação sobrenatural de Deus no meio do povo, essa manifestação divina, ela é apresentada de três maneiras. Uma delas é aqui nesse texto, que é a forma visual. Eles viam literalmente Moisés indo, entrava na tenda e a nuvem cobria ali a entrada da porta. Isso era visível, era real, e o povo todo, como diz o texto, adorava o Senhor, glorificava o Senhor, porque sabia que o Senhor estava presente. Três maneiras. Primeiro, visual. Segundo, Deus se manifestava de forma sobrenatural nas provisões e também nos livramentos. Pastor, a visual está aqui no texto, o senhor leu, show de bola. E essa manifestação sobrenatural divina de Deus nas provisões? Onde nós encontramos isso? Eu vou ler aqui uma relação para você, para que você entenda o que esse povo estava habituado a viver dia após dia. Êxodo 13, do 21 ao 22, nós vamos ver quando eles saem do Egito, Deus imediatamente coloca uma coluna de nuvem para protegê-los e guiá-lo por causa do sol, de dia, e à noite uma coluna de fogo para os iluminar quando eles tivessem que andar à noite e para os aquecer, porque no deserto de manhã é um calor escaldante, à noite é um frio congelante. Então de manhã uma nuvem estava ali os conduzindo, uma sombra enorme, e embaixo dessa sombra estava o povo de Israel, manifestação sobrenatural. Em Êxodo 16, verso 4, nós vamos ver que Deus então passa a alimentar aquele povo de forma sobrenatural. O povo não tinha o que comer no deserto, então dia após dia Deus providenciou o maná, o que ele chama nesse texto de pão do céu. Então todos os dias, quando eles acordavam, o pão do céu estava ali, era só colher e comer. Em Êxodo 16, 8, nós vamos ver que Deus não providencia apenas o pão do céu, de forma sobrenatural, como que dizendo, eu estou no meio de você, agindo no meio de vocês, sobrenaturalmente, eu estou aqui presente. Deus envia carne para esse povo também, no deserto. Deus faz isso. Em Êxodo capítulo 17, verso 6, e Números 20, verso 11, nós temos o mesmo texto. O povo chega em um determinado lugar, está com sede, e começa a questionar Moisés: você nos trouxe para cá para morrer de sede? Cadê esse Deus? Era melhor que nós estivéssemos lá no Egito, padecendo, escravos, mas bebendo, comendo e se fartando, mas aqui não tem nada. Moisés recorre a Deus, Deus aponta a ele uma rocha, Moisés bate na rocha e a água jorra no meio de um deserto. Para nós fecharmos, Deuteronômio 29, 5,
um texto completamente diferente do contexto que nós estamos lendo aqui, mas ele vai resumir toda essa manifestação, essa providência de Deus, esse ato divino de Deus no meio do povo, essa presença de Deus. Como? O que está escrito lá? Moisés, relembrando a história desse povo, vai dizer: nesses 40 anos, nem o calçado de vocês desgastou, e a roupa do corpo de vocês não se desfez. Por 40 anos Deus protegeu a roupa, o calçado de vocês. Ou seja, essa manifestação sobrenatural de Deus era visual, era provisional, nas provisões que eu acabei de ler, e também nas batalhas. Um texto muito lindo, Êxodo 17, verso 8 a 15, quando esse povo está saindo do Egito. E aí os amalequitas povo covarde, sabia que Israel não era um povo de guerra, cerca esse povo para guerrear, tinha acabado de sair do Egito. Moisés vai para cima de um monte, ergue as mãos, e quando ele ergue as mãos, o povo começa a vencer as batalhas. Mas Moisés já estava com 80 anos e as mãos cansam. E aí pegou um de cada lado, levantaram as mãos de Moisés, e Moisés ali orando pelo povo, e o povo vencendo as batalhas, o dia se passou, e no final, vitória para Israel, de forma sobrenatural. Então, se Deus não estivesse no meio do povo, eles perderiam essa manifestação sobrenatural de Deus. Amém? Terceira e última coisa para nós fecharmos, está no verso de número 16 do texto que lemos. Se Deus não estivesse no meio deles, em terceiro e último lugar, eles perderiam a identidade de povo de Deus. Olha só, eles não teriam a quem recorrer, essa manifestação sobrenatural de Deus não estaria mais no meio do povo, visível das provisões e nos livramentos de batalha, e por fim, eles perderiam a identidade de povo de Deus, porque Deus não estaria mais presente no meio deles. O verso 16 diz assim, e Moisés sabe disso, Moisés declara isso, Moisés fala: olha, como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da face da terra? A preocupação de Moisés era tremenda. Se Deus não fosse, aquele povo estaria sendo descaracterizado. Uma das piores coisas que pode nos acontecer é quando nós perdemos a nossa identidade. E quando se perde a identidade, teoricamente, a nossa história se apaga. Porque quem não tem identidade não tem história. Quando se perde a identidade, você não sabe quem é, não sabe de onde veio e não sabe para onde está indo. Você não tem identidade alguma. Eu não tenho identidade alguma. Quando se perde a identidade, você se torna um ilustre desconhecido no meio de uma multidão descaracterizada. Ou seja, se torna ninguém. Naquela altura, para aquele povo, isso significaria uma tragédia sem precedentes. O que eles perderiam? E aí eu quero enumerar para você e fechar aqui para nós orarmos em relação a isso. Se Deus não fosse com eles, e eles perdessem essa identidade, eles perderiam juntamente com essa identidade todas as promessas que Deus havia feito para eles. Eles perderiam também os seus alvos e objetivos a alcançar, determinados pelo Senhor. Eles perderiam, consequentemente, uma atrás da outra, as batalhas contra os povos que eles teriam que enfrentar, e eles enfrentaram muitos. Eles perderiam o privilégio de serem chamados povo escolhido de Deus. Olha só, quantas coisas, quantas percas, quando Deus não está presente no meio do povo. Pastor, mas o que tudo isso significa, o que tudo isso quer dizer? Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, você que nos assiste
aí em casa, pelo nosso canal do YouTube, uma coisa muito simples. Quem é que está próximo a você? Quem é que é o teu Deus? Quem é o teu Senhor? Quem é que governa a tua vida? A tua vida pertence a quem? A tua vida está na mão de quem? Na tua mão ou na mão de Deus realmente? Quem é que você pode dizer claramente nessa noite que está ao seu lado, que é presença sobre a sua vida, que cuida de você, que lhe protege, que lhe guarda? Quem é que você pode dizer que você confia assustadoramente, de olhos fechados? Você pode dizer que o Senhor é a sua presença máxima, você pode dizer que o Senhor está na sua vida, você pode dizer que o Senhor está no seu lar, você pode dizer que o Senhor está sobre você, você pode dizer literalmente que o Senhor está cuidando da sua vida, porque a presença dEle é real na sua vida. Podemos dizer isso? Podemos afirmar isso? O Senhor é a minha presença, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é quem cuida de mim, aonde eu estou, aonde eu vou, o Senhor vem comigo, porque eu escolhi isso, eu entendi isso e quero o Senhor comigo. Quem somos nós? Aqueles que temos realmente essa presença de Deus na nossa vida ou não? Como é isso? Pastor, então traduz para mim mais uma vez esse negócio, de forma mais clara ainda. Hoje, enquanto igreja do Senhor, enquanto pessoas, seres humanos dessa geração, nós temos o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, amém? E o Espírito Santo de Deus é dado àquele que entrega a sua vida ao Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus nos sela no momento em que nós reconhecemos que somos pecadores e que precisamos muito de um Deus que nos perdoa os pecados. E Ele perdoa, porque Ele enviou Jesus para que isso acontecesse. Jesus foi apregoado na cruz do Calvário, seu sangue foi vertido pela minha vida e pela sua. Irmão Léo perguntou aqui, mas quantos já são salvos, libertos pelo Senhor? E grande parte da igreja levantou a mão. Então hoje você tem o privilégio de ter o Espírito Santo de Deus na sua vida, como presença do Senhor continuamente junto a você, junto à sua família. Eu quero fazer então essa pergunta mais uma vez a você. O Espírito Santo está aí dentro? O Espírito Santo está cuidando? Você já se entregou a Jesus? Você pode dizer claramente, você pode dizer categoricamente, sim, a minha vida pertence a Deus? Se não, eu quero lhe dar a oportunidade hoje, agora, para que esse Deus esteja junto com você, para que a presença dEle não se aparte da sua vida, para que você o receba e o reconheça como único e suficiente Salvador. Amém? Feche seus olhos aí, curve sua cabeça onde você está. Eu quero, sem demora alguma, fazer esse convite. Você que está aqui nessa noite e que deseja essa presença de Deus, do Espírito Santo na sua vida, você precisa entregar a sua vida primeiramente a Jesus. Eu quero convidar você a fazer isso. Pastor, eu quero Jesus na minha vida, eu quero me render a Jesus. Você quer isso? Erga sua mão aonde você está, para que a gente ore por você nesse momento, pela sua vida. Pastor, eu quero me render ao Senhor Jesus, eu quero recebê-lo na minha vida, nessa noite. Então erga sua mão bem alta aí, para que a gente possa ver, para que a gente possa orar por você também, nesse momento. Há alguém que deseja e quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, reconhecendo como único e suficiente Salvador? Erga sua mão aí bem alto, para que a gente possa ver, para que eu possa orar pela sua vida, orar por você. Há alguém essa noite? Pastor, eu caminhei algum tempo na igreja, eu caminhei algum tempo nas veredas do Senhor, mas me afastei, estou longe, e hoje eu quero regressar, hoje eu quero retornar aos caminhos do Senhor. Você quer regressar aos caminhos do Senhor essa noite? Então erga sua mão para que a gente ore por você. Erga sua mão aí bem alto, para que a gente veja, para que a gente interceda por você e pela sua vida. Pastor, eu quero regressar aos caminhos do Senhor essa noite. Você que está em casa, você pode colocar aí no chat: pastor, eu estou me rendendo, Jesus, eu estou regressando ao Senhor. Você que está aqui nessa noite, você quer regressar aos caminhos do Senhor? Erga sua mão aí bem alto, onde você está, para que a gente ore por você e pela sua vida. Há alguém? Eu não vou mais insistir.
Eu quero, nesse momento, orar pela nossa vida. Nós que estamos aqui e os queridos que estão em casa, nos assistindo pelo canal do YouTube, pedindo para que essa presença de Deus não se aparte de nós e permaneça não só na igreja que fazemos parte, não só na nossa família, mas na nossa vida também. Amém? Você pode orar comigo? Do jeito que você está, ainda com seus olhos fechados, vamos orar ao Senhor. Santo de Israel, nós queremos te agradecer pela tua palavra pregada ao nosso coração nessa noite. Tua palavra foi pregada aqui de várias maneiras, canções, orações e também agora lida com a tua palavra. E nela nós descobrimos aqui, nós relembramos o valor da tua presença, o quanto foi importante a tua presença no meio daquele povo naquela época, e o que eles perderiam se a tua presença não estivesse com eles, no meio deles. Nós vimos tudo isso aqui, e nesse momento nós queremos ofertar a nossa vida, como eu disse lá no início na oração, ofertar o nosso coração, pedir para que o Senhor derrame do teu coração no nosso coração, pedindo para que o Senhor derrame dessa tua presença santa em nosso coração, através do teu Espírito Santo, nos enchendo, nos inundando, nos invadindo. Santo de Israel, cuida da nossa vida, cuida, Senhor Deus, do nosso coração, da nossa mente. Nós nos entregamos ao Senhor como vasos nas tuas mãos, e te pedimos, nos enche em nome de Jesus, nos enche até transbordarmos dessa tua presença. Santo de Israel, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece as orações que estão sendo feitas agora nesse momento. Então vai ao encontro de cada uma delas, vá ao encontro, Senhor, de cada um filho teu aqui neste lugar. Esteja, Senhor Deus, aquietando, acalmando o coração e respondendo para a honra e glória do Senhor. Obrigado, porque nessa noite nós podemos relembrar o valor da tua presença na nossa vida, e sem ela não podemos viver, sem ela não podemos prosseguir, sem ela não podemos continuar a nossa vida. Então cuida da gente, tem misericórdia de nós. A semana está iniciando hoje, e nós a entregamos agora juntamente nesse momento de oração a Ti. Cuida da nossa presença, dessa semana, e que a Tua presença seja real nessa semana em nossa vida, em nome de Jesus, para que a gente glorifique o Senhor e o Teu nome. Muito obrigado. Nós a Ti oramos, que estamos aqui na igreja local, reunidos, os Teus filhos que estão em casa também, agradecemos e louvamos o Senhor e o Teu nome por esse momento. Muito obrigado, permanece conosco,